Salve pessoal, beleza? Então continuando aqui ainda no assunto de vetores, na nossa aulinha de estrutura de dados, nós vamos agora ir um pouco mais a fundo, vamos dar uma avançada agora, tá bom? Então se você ainda não se inscreveu, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva aí no nosso canal para dar essa força aí pro Cenoura, pra gente continuar firme e forte aí com esse nosso rolê do curso de RPG Maker 2000 e muitas outras coisas a mais também. E, claro, deixar o seu like, né? Dar um tapa aí na sineta aí para receber as notificações aí ao vivaço de todas as aulas que vierem por aí, combinado? Então, vamos que vamos. Então, até então, o que a gente aprendeu a fazer com vetores no RPG Maker por enquanto? Primeira coisa foi criar, né, o vetor, né? Ou seja, a gente pegar esse grande conjunto aqui e subdividi-los em pequenos vetores, né? Ele já é um vetor, mas a gente fez uma divisão aqui de pequenos vetores, ou arrays, como preferir chamar. A gente também aprendeu a recuperar o dado desse vetor de acordo com o índice e também atribuir um valor para essa variável também dada por índice. Tá? É o que nós fizemos por enquanto. Mas, para a gente ter uma estrutura um pouco mais robusta, né, a gente precisa colocar mais alguns dados aqui dentro desse vetor. E a gente aqui vai criar um que eu chamei aqui de cabeçalho. Tá? Então o nosso cabeçalho ele vai fazer o seguinte. Vamos supor que na hora que eu fiz lá a função vector new, né, vou botar aqui no cantinho aqui, ó, vector new, né? A gente chamou a função vector new e colocou lá no argumento que vai ser um vetor de 5 elementos, tá bom? Então eu coloquei aqui os 5 elementos. Então inicialmente a nossa implementação ficou assim, ele pegou o primeiro endereço disponível e colocou o espaço aqui para os 5, né? Aí ele somou com o tamanho e falou que agora o próximo espaço disponível estaria aqui no 6 e esses 5 aqui seria o nosso vetor. Porém, a gente vai precisar fazer mais algumas implementações aqui. Então, o nosso vetor ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser o grupo de cabeçalho e o outro o grupo dos elementos. Tranquilo? Então vamos lá. O nosso cabeçalho, eu vou dividir ele aqui, ó. Então vamos fazer a conta aqui, ó. Eu peguei o nosso cabeçalho aqui e eu vou falar que esse cabeçalho ele vai ter três informações aqui, 3 dados, tá? Então aqui a primeira informação que a gente vai ter aqui, né? Aqui vai ser a quantidade de elementos, tá bom? Quantidade elementos. Vou abreviar assim para ficar dentro do quadradinho, tá? Pra gente saber que é aqui. Depois ele vai ter o tamanho máximo, tá? Tamanho máximo. Depois o valor nulo, tá bom? Só isso que vai ter. E aí daqui para frente serão os elementos. Então se eu criar um vetor com tamanho de 5 elementos, ele vai colocar um cabeçalho, tá? Aí no caso do nosso cabeçalho, ele tem um tamanho de 3 elementos, tá bom? De 3 valores aqui, mais o tamanho solicitado. Então, 3, né? Ele tá aqui, o endereço apontado é esse. 1 mais 3, né? Seria aqui, 1 mais 3, aí foi para o 4. Então, do 4 para frente serão os elementos. E aí, ele vai fazer. Ele vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, tá? E vai parar aqui mesmo, ó. Então, aqui, ó, a gente vê, ó. Cortou aqui, tá? Então, o nosso vetor ele veio até aqui. E aí, ele fez isso aqui, ó. Ele pegou, marcou aqui, né? E aí somou com o tamanho do cabeçalho. Qual é o tamanho do cabeçalho? 3. Então ele saltou para cá, o Next Free Allocation. Aí depois veio os elementos, né? E saltou mais a quantidade. 4 mais 5, 9. Então o próximo espaço disponível
será o 9. Então aqui é o espaço disponível para a gente criar um novo vetor. Show de bola? E aí esse espaço todo aqui, ó, serão os nossos elementos. Tranquilo? Tranquilo. Feito um grilo. Show de bola. Então tá aí. Então basicamente é isso aqui que o nosso sistema vai fazer. E aí a nossa chamada de função, ela também vai ter algo a mais aqui, tá, gente? Agora ele não só vai pedir o tamanho, mas também dizer qual é o valor nulo daquele elemento, tá bom? Qual o valor que ele vai dar como nulo nesse vetor. Que normalmente o padrão aqui é 0, tá? Mas eu quero mudar, né? O padrão que eu vou definir é -1, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, -1. Para mim é mais prático usar o -1 como nulo aqui no RPG Maker. A gente sabe que na linguagem C o nulo é representado pelo valor 0, tá bom? Mas aqui no nosso RPG Maker eu vou usar o -1 como valor nulo, ok? Porque a gente usa bastante o valor 0 durante a nossa implementação de estrutura de dados, né? Por exemplo, usar coordenada, o ponto do mapa. Então, geralmente começa no 0. Então, para evitar possíveis conflitos, eu mudo para -1 meu valor nulo. Que aí o nulo eu sei que é vazio, ok? Então, feito isso, ele vai começar. Então, todo o nosso elemento, né, quando ele é declarado, ele começa com nenhum elemento, né, com 0. Então, o primeiro valor aqui sempre será 0. Nesse caso aqui por enquanto, tá bom? E aí, o tamanho máximo é a quantidade de vetores que a gente colocou aqui, ó, quantidade de valores aqui dentro do vetor, tá? Então esse 5 aqui, ele vai ocupar esse espaço aqui, ó, o 5, e o nulo é esse cara aqui, ó, o -1. Beleza, feito isso, ele vai pegar todos esses elementos e vai preencher todos eles com o valor nulo. Ou seja, isso tudo aqui vai ser -1, -1, -1, -1 e -1. Beleza, então o nosso vetor já está pronto. Aí daqui para frente é tudo 0 por enquanto, ok? Mas aí a gente determinou que o valor padrão do nosso vetor é -1. Show! Então basicamente é isso. E aí toda vez que a gente for fazer a consulta agora, né, por exemplo, eu quero consultar considerando que esse vetor aqui ainda é o vetor A, tá bom? Esse aqui é o vetor A, tudo que está aqui, tá bom? Aí eu quero fazer uma consulta. A na posição 0, aí agora em vez dele pegar, né? Aí no caso ele continua, tá? Ele aponta sim para o endereço 1, tá? Esse vetor ele ainda é 1, tá bom? Fica registrado aqui. Só que agora ele vai se deslocar 3 índices para frente, para ele poder chegar na primeira posição. Então agora não vai ser apenas o endereço mais índice, vai ser endereço mais tamanho do cabeçalho mais índice, tá bom? Por isso que eu queria falar isso depois, porque se eu falasse isso na primeira aula, ia dar muita confusão. Porque você ia falar, pô, mas que diabo é isso aqui? Que diabo é aquilo? Ia ficar uma coisa muito complexa, muito confusa. Então, por isso que eu falei, vamos devagar, vamos por partes, que aos poucos a gente vai incrementando aqui o nosso conhecimento, tá bom? E aí ele vai fazer o seguinte, ó. O nosso vetor está no endereço 1, né? Aqui. Aí o tamanho do cabeçalho é 3. Ele vai somar com 3. 1, 2, 3. Tá aqui. E vai somar com o índice. Se o índice for 0, é esse cara aqui mesmo que ele vai pegar. Tá bom? Então, tecnicamente, é isso aqui por enquanto. Tá? Então, vamos implementar isso aqui agora. Vamos lá. Bora! Beleza, gente. Então, eu tô aqui com o nosso RPG Memes aqui. Eu vou usar o mesmo projeto, claro, que a gente não terminou de falar sobre estrutura de dados.
Na verdade, eu vou fazer um projeto só para essa unidade. Vocês vão entender o porquê mais para frente. Mas eu vou deixar aqui. Então, por enquanto, vamos refatorar, tá bom? O Vector New. O Vector New, por enquanto, pelo que vocês estão vendo aqui, ele está fazendo o seguinte. Ele está pegando o tamanho, ok? Ele tá dando retorno, né, primeiro, antes de tudo, do próximo espaço disponível, que é o endereço do vetor que ele vai receber. E aí, ele está somando com o tamanho do nosso vetor. Pronto, beleza, até aí tudo bem. Só que aí, nesse meio termo aqui, vai rolar mais coisa, tá, gente? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir esse cabeçalho. Então antes disso, eu vou refazer a minha estrutura aqui, ó. O Next Free Allocation não será mais na variável 1. Eu vou colocar agora na 101, tá bom? Ah, doutor, mas a variável não vai até o 100? Calma, meu filho, vamos lá. Então eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, vou aumentar o meu limite para 200, tá? Inclusive eu já até fiz isso antes de gravar, tá? Enquanto eu estava planejando essa aula, eu já aumentei, tá bom? Então agora já não é mais 100 o limite, agora é 200, ok? Show de bola. Então de 101 até 200 a gente pode inserir os nossos vetores. Na verdade, a gente até consegue ultrapassar esse limite se você quiser, tá? Mas para a gente conseguir depurar esses valores, tem que estar dentro do limite máximo aqui, tá? Mas nada te impede de estourar o limite, não. Beleza. E aí eu vou criar mais algumas variáveis aqui, ó. E eu já vou aproveitar que esse espaço agora está livre para a gente declarar as nossas variáveis. Vou colocar aqui mesmo. Então aqui a gente vai ter o vector header size, que é o tamanho do cabeçalho. Tá? Eu vou colocar isso numa variável, gente, por razões óbvias. Por exemplo, vamos supor que agora, aqui nesse exato momento, beleza, nosso cabeçalho ele vai ter 3 valores. Mas vamos supor que mais para frente eu quero aumentar meu cabeçalho. Quero agora que ele tenha 5 valores, né? Quantidade de elementos, valor, tamanho máximo, nulo e mais 2 lá que vai vir na minha cabeça lá, sei lá, eu vou pensar aí que eu acho necessário ter. Se eu fosse colocar esse 3, né? Já que a gente falou que para recuperar o valor desse vetor eu preciso deslocar o tamanho do cabeçalho, olha a dor de cabeça. Eu ia ter que mudar aqui também, eu ia ter que mudar aqui, e se eu tivesse mais outras estruturas, né, eu ia precisar mexer nelas também. Então, eu já vou pôr isso numa variável, porque se eu mudar o tamanho do meu cabeçalho, é só aumentar o valor aqui, que o resto já se resolve, ele já desenrola o código aqui pra gente, tá bom? Então, por enquanto, é isso aqui. E o valor nulo, eu também vou determinar aqui, ó. Eu vou determinar um valor nulo padrão, tá? Default new value, ok? Porque vai facilitar a minha vida. E vou pôr ele como -1. Show? Beleza, por enquanto o nosso método main ele só vai ter isso aqui, por enquanto, tá? Ele vai definir a posição disponível para a criação do vetor. Ele vai me dar o tamanho, ele já vai deixar aqui meio que uma constante, né? Do valor do tamanho do valor, né? E uma outra constante para o valor nulo, tá bom? Então, beleza. Então, tá aqui, vamos voltar para cá. Então, o primeiro passo que a gente fez aqui foi definir o cabeçalho. E é isso que nós vamos fazer aqui também, ó. Vamos lá. Definir cabeçalho. Ok, show de bola. E aí no cabeçalho ele tem 3 coisinhas, né? Ele tem a quantidade, ele tem o tamanho máximo, e tem também o valor nulo padrão do vetor. Assim fica melhor. Pronto. Então vamos lá. Então aqui no quantidade, então é bem tranquilo, basta eu pegar o endereço e simplesmente catar o que está aqui nesse endereço aqui. Então vamos lá. Então nós já temos o endereço aqui, pessoal, já dando no Next Free Allocation, tá bom? Esse camarada aqui. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou aproveitar, lembra daquela variável auxiliar que nós criamos aqui, ó? Ela vai ser útil para nós aqui também.
Então esse auxiliar agora ele vai apontar para essa alocação disponível, é claro. Ou você pode usar o vector new também, dá no mesmo, tanto faz. Acho que eu vou até usar o vector new, que eu acho que vai ser mais bacana. Aí, pronto, o vector new do retorno. Já pega a variável do retorno aqui e já coloca de uma vez, tá bom? E aí, beleza. Como ele já está nessa posição mesmo, ó, então basta eu pegar, ok? E eu vou fazer o seguinte, agora o ponteiro do vector auxiliar, ele vai receber, por enquanto, 0, tá? Que é a quantidade, ok? Isso aqui eu estou fazendo o seguinte, ó. Eu estou apontando ele para a posição do novo vetor, tá? Que no caso aqui, por enquanto, é 101. E lá na variável 101 eu estou colocando 0. É isso aqui que eu estou fazendo, ó. Exatamente isso aqui. Agora a gente vai colocar o tamanho máximo. Vamos lá, tamanho máximo. Tamanho máximo... Aqui, quantidade. Eu botei... Ah, tá. Na verdade, isso aqui é aqui, ó. Eu coloquei em cima. Isso, tamanho máximo. A tamanho máximo, gente, eu podia muito bem colocar esse cara de novo aqui, né? Mas como ele já está definido, basta eu vir aqui, ó, vector auxiliar, e eu vou incrementar 1. Fazendo isso, eu estou movendo o meu índice para frente, tá? Se ele está apontando para cá, agora ele está apontando para cá, tá? Agora ele está fazendo referência a essa variável aqui, tá bom? E aí, mesma história, gente, ó. A referência dele é o ponteiro. Aí aqui eu vou colocar o tamanho máximo dado pelo argumento que a gente colocou lá em cima. Tranquilo? Então, beleza. Continuando. E agora o valor nulo padrão do vetor. Moleza. É só a gente vir aqui de novo, ó, na referência do auxiliar. Soma com 1 para ele passar para o próximo índice. Agora ele vai vir para cá. E definir aqui mesmo, ó. Prontinho, ó. Volta aqui. E aí, em vez de eu podia pôr menos 1 aqui, podia, mas como a gente criou uma constante aqui, ó, então eu vou usar ela, tá bom? Porque pode ser que mais pra frente eu mude, eu não quero que seja mais menos 1, quero que seja 0 de novo. Então basta eu vir aqui só no main e trocar aqui, eu não preciso trocar aqui também. Ou então, caso eu use ele em outro momento, né, que a gente vai usar, eu não vou precisar dar manutenção em mais de um lugar, tá bom? É só eu vir aqui que já resolve o nosso problema. Show de bola. Então, o nosso cabeçalho já está pronto, ok? Agora a gente vai limpar os elementos, né? Por que limpar os elementos? Porque a gente precisa colocar os valores nulos nos espaços do nosso vetor, tá bom? E aí, para fazer isso, eu vou encapsular num outro evento comum, que nós vamos chamar de vector clear, tá bom? Mas aí, para a gente poder esse vector clear funcionar direitinho, a gente vai precisar de mais outras funções. E serão elas: vector getSize, olha o termo get aí aparecendo de novo. Vector getMaxSize, que será o tamanho máximo, né, do nosso vetor, nosso limite. E o vector getNew. Ok? Então eu vou fazer esses três aqui primeiro, antes de fazer o clear, tá bom? Então super de boa. Eu vou copiar a assinatura aqui, ó. Já vou meter aqui de uma vez. E aqui é o getSize. E no getSize a única coisa que nos interessa aqui é o endereço, tá? Ele vai me retornar um valor inteiro, que nós já vamos colocar aqui já já. Deixa eu ver qual que é a próxima variável disponível. Vamos voltar aqui, ó. Vem aqui. Vamos ver aqui, ó, 29, ó. Então esse 29 aqui que nós vamos usar, tá? Então 29 vector. Eu vou até, vou fazer assim, ó. Primeiro é o size, né? Depois que é o max size. Aí já vou aproveitar, já vou declarar de uma vez aqui, ó, vector max size e vector new. Pronto, show de bola. New value, né? Acho que faz mais sentido. Aí, pronto. Então tá aí, ó. Esse é o nosso retorno, ok? Então é o 29. Vamos lá, 29. Aí eu vou trocar aqui 29. E aqui vai ser a quantidade de elementos no vetor.
Esse getSize aqui, ele vai fazer sentido mais para as outras estruturas de dados, tá? Agora, um vetor puro, ele não será útil não, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, vem cá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, para eu recuperar o tamanho, bom, onde está a quantidade, né? Eu botei tamanho, mas onde está a quantidade? Tá aqui, ó, no primeiro mesmo. Então, basta eu pegar o endereço do vetor, que eu já tenho acesso a esse valor aqui, tá? Então, é o que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou aproveitar essa variável auxiliar que nós criamos aqui, ó, e eu vou apontar para o endereço aqui, ó, dado pelo argumento aqui em cima, ok? E aí basta eu fazer isso aqui, ó. Essa variável vectorSize recebe o endereço do vetor auxiliar, tá bom? Eu podia muito bem já fazer direto, tá bom? Não tem problema não. Eu vou até fazer isso inclusive. Já que é o primeiro mesmo, então eu não preciso usar uma variável auxiliar nesse caso aqui, tá? Então, para eu pegar o tamanho, basta eu pegar o primeiro elemento aqui no cabeçalho. Beleza, show de bola. E o maxSize, eu vou até aproveitar e pegar esse camarada aqui, ó, e vou colar aqui, ó. O maxSize vai ser... Agora a gente vai precisar de uma variável auxiliar, porque a gente vai deslocar um índice, tá? Ó, vem aqui... Tamanho máximo do vetor, tá? Esse aqui é o tamanho máximo. Vamos lá, agora eu vou precisar de uma variável auxiliar, tá? Vetor auxiliar, aponta para o endereço. E aí, para eu ter acesso a esse elemento aqui, eu preciso deslocar um índice para frente. Então eu vou pôr mais um para ele pegar essa referência aqui, tá? Vamos lá, vector auxiliar, parará, vou somar com 1. E agora sim, vou pegar a variável de retorno, que é o maxSize agora. Beleza. Ele vai receber o ponteiro, né, a referência aqui do auxiliar. Beleza. Então o maxSize está pronto. E o getNew, a mesmíssima coisa do maxSize. A mesmíssima. Só a quantidade de deslocamento que vai mudar, mas o resto, meu filho, é a mesma coisa. Então a gente vai vir aqui, ó. Vamos lá, de novo então, só para a gente exercitar. Vetor auxiliar recebe a posição do endereço dado pelo argumento. E aí agora a gente faz um desloque de 2, tá, gente? Por que 2? Porque o nulo ele tá aqui. Se o endereço é esse, então eu preciso deslocar 1, 2 para eu ter acesso ao valor nulo, tá bom? E aí é coisa de você vir aqui, ó, new value recebe o vetor auxiliar. Prontinho, Brasil, prontinho, tá no jeito. Aqui, ó, vamos até ver se tá tudo certinho, ó, conferir. Ó, aqui eu não fiz o comentário, né? Quer ver? Ah, não, eu fiz, só esqueci de mudar a descrição aqui, né? Não, fica feio. Valor nulo padrão do vetor. Prontinho. Vai ficar mais bonitinho. Show de bola. Agora sim eu vou para o Vector Clear. O Vector Clear, ele vai ser o seguinte. Ele vai varrer todos esses elementos aqui e vai inserir um valor nulo em todos eles. Né? Basicamente o que nós fizemos aqui. Tá? Então ele vai pegar o valor nulo, vai colocar aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza, então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é recuperar o valor nulo, beleza? E além disso, eu também preciso do tamanho máximo do vetor, pois eu vou precisar fazer uma iteração aqui. Tranquilo, pessoal? Então eu peguei o valor nulo, armazenei numa variável, e o tamanho máximo também armazenei numa variável. E aí agora eu vou usar o vector set para eu colocar esses valores padrão dentro do meu vetor, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Bom, o endereço a gente já tem. Na hora que eu chamar o Vector Clear, inclusive eu vou até fazer a assinatura nele aqui também, porque ele é importante que também tenha essa assinatura, ó. Vector Clear, ele vai me pedir o endereço, só que vai ser um tipo void, ou seja, não teremos retorno aqui, tá? Ele vai simplesmente fazer e pronto, não teremos nenhum retorno aqui, tá bom? Por isso que eu coloquei void, para eu me orientar que
essa função não tem retorno. Beleza. Então ele já vai pegar esse valor aqui que já vai receber como argumento. Então eu só preciso do índice. Somente do índice. Beleza. O índice vai ser o 0, né? Que precisa começar na primeira posição. E aí eu vou vir aqui, ó, e vou abrir um loop. Vou abrir uma iteração. Já vou deixar uma condição logo no início aqui, ó, que vai ser a seguinte: se o meu índice ele for maior ou igual ao tamanho máximo do meu vetor, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou testando o seguinte: o meu vetor ele tem um elemento, ok? Então, por mais que ele tenha um elemento só, eu preciso varrer todos os elementos, né? Desde do primeiro até o tamanho máximo, ok? Então, o valor máximo será 5. Então, ele vai fazer 0, 1, 2, 3, 4, né? Então, ele já varreu os 5 elementos. Aí, quando o índice apontar para o índice 5, né? Que seria acima do máximo, né? Já que vai de 0 até 4. Então, ele quebra o laço aqui. A gente pula fora, tá bom? Beleza. E aí, como uma boa prática, próximo elemento da iteração, eu já vou deslocar o índice para frente, senão lá na frente eu posso esquecer e acabar causando um loop infinito aqui. E aí agora, antes dele, a gente vai fazer o seguinte: definir elemento com o valor nulo. Simples assim. E aí, bom, o método set nós já temos o endereço, já temos o índice. Basta agora darmos o valor. E é isso que nós vamos fazer agora aqui no clear. Ó, vamos lá, aqui, vector value, cadê esse aqui? E eu vou pegar o valor nulo que a gente fez lá na chamada da função lá no começo, tá? Que é esse aqui, ó, getNew. Vou pegar esse valor que já vou colocar aqui. E aí, coisa de chamar o vector set. Olha como é que fica muito mais simples quando você faz o encapsulamento das coisas, tá vendo? Ó, à medida que vocês vão praticando, vocês vão abrindo a cabeça para esse tipo de coisa, né? Eu acho que quando você treina essa parte de, ainda mais encapsulamento, né? No início pode parecer um pouco confuso, mas olha como que fica muito mais limpo o meu código. Então isso aqui basicamente é o que nós fizemos aqui, ó. Então a gente já reaproveita o que já tem e já coloca aqui. Mas antes disso, eu preciso refatorar o getToSet também. É coisa de acrescentar uma linha só, gente. Então inicialmente ele está assim, ó. Ele pega o endereço e soma com o índice. Mas lembra que eu falei aqui que agora não basta somente somar o endereço com o índice, agora eu preciso somar também o tamanho do cabeçalho? Então eu preciso colocar isso aqui também. Beleza? Então eu vou vir aqui, ó. Auxiliar. Incrementa. Aí lembra daquela constante que a gente criou aqui, ó, o header size? Então é ele que eu vou usar. Tá vendo? Ó, imagina se eu tivesse colocado 3 aqui. Sendo que aqui também eu vou ter que colocar 3. Olha o problema de manutenção aqui. Se eu quiser aumentar o cabeçalho, basta vir aqui e pronto. Acabou o nosso problema. Não tem mais conversa. E aqui no vector set é a mesma história, tá, gente? Eu preciso incrementar o header size. Então agora assim vai funcionar do nosso jeito, ó. Ele pegou o endereço, né? No caso 101, por exemplo. O tamanho do cabeçalho são 3. Pulou 3, foi por 104. E o índice, né? Se o índice for 0 é o 104 mesmo. Se o índice for 1 é o 105. E aí pega o valor, né? Aí no caso, como é o set, né, ele já vai apontar para esse endereço e vai atribuir o valor que nós demos aqui via argumento. Beleza, então aqui já está feito. Agora vamos voltar aqui no vector new. Beleza. E aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Aí lembra que a gente agora vai acrescentar mais um argumento aqui, que é o valor nulo, né? Então eu vou chamar aqui de new value. E esse new value ele não será um argumento obrigatório, tá, gente? Eu posso simplesmente omitir, só chamar o tamanho e pronto. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Só para eu lembrar que ele é padrão,
eu posso colocar assim, ó, new value é igual a -1. Ou até mesmo, já que eu defini que o valor padrão -1 está na variável 2, eu posso colocar assim, ó, que o meu valor padrão ele vai receber o que está na variável 2, caso ele não seja fornecido aqui, tá bom? Então eu vou precisar criar essa variável. Vamos lá. Vim aqui, cadê? Está aqui, né? Ó, então eu vou criar outro argumento aqui, ó, vector new. Pronto. Essa variável é o 32 que eu vi ele agora. Então eu venho aqui, variável 32, new value. Beleza. Aí vamos voltar aqui agora para baixo, ó. Então limpar os elementos. Cadê? Ah, aqui, ó. Aí agora vamos mudar aqui, ó. Lembra que eu botei o padrão? Agora não, agora vai ser dado por argumento. Agora a gente fica um pouco mais dinâmico. E pode ser vetor que ele não precisa ser o padrão, tá bom? Ele pode ser um outro valor para representar um nulo. Não tem problema nenhum. Então a gente precisa fazer essa alteração aqui, tá? Show de bola. Agora vamos limpar os elementos. Então limpar os elementos está bem tranquilo. Eu preciso só fornecer o endereço. E onde que ele está, gente? Ele está na posição criada pelo vetor, mais o tamanho do cabeçalho. Então é coisa de eu vir aqui, ó, e colocar, ó. Cadê? Aqui, ó, endereço. Ele vai receber o que já está aqui, ó, no... Cadê? Vector new, que é o valor de retorno, sem problema nenhum. E aí, beleza, ó, já estou apontando para o meu endereço aqui, do endereço do vetor. Aí agora é coisa de você chamar o vector clear. Cadê o vector clear? Brasil, tá lá. Então o vector clear ele vai vir aqui, vai fazer essa varredura aqui e pronto, boa. E aqui depois ele vai apontar para o próximo espaço disponível. Que vamos ver aqui, vector new size, beleza. E prontinho. Aí o que ele vai fazer? Ele vai percorrer o meu vetor. Já vai começar, já tem o tamanho máximo e o valor nulo. Então ele vai limpar todos esses vetores. E aí agora falta a gente terminar de implementar esse próximo espaço disponível. Bem, o próximo espaço disponível ele vai realmente incrementar o tamanho que a gente deu aqui no argumento, mas também ele vai deslocar o tamanho do cabeçalho, tá? Então soma aqui com o tamanho do cabeçalho, header size, beleza, prontinho. E aí no final, gente, quando a gente tem um argumento que não é obrigatório, eu preciso limpá-lo sempre, tá bom? Porque pode ser que, por exemplo, vamos supor que em algum momento eu realmente defini um valor nulo padrão. Mas aí se eu for fazer isso de novo, simplesmente omitindo, ele vai pegar o valor da última chamada. Então eu preciso limpar. Então no final de tudo, limpar argumentos padrão. Chique, padrão. E aí a coisa de eu vir aqui, ó. Aí a gente vai pegar o argumento que seria o argumento padrão e ele volta para o nosso valor padrão, que é a variável 2, de acordo com o que nós colocamos aqui na assinatura. Beleza, prontinho. Acabou uma função. E aí eu também preciso fazer isso aqui, ó. Aqui também. Porque senão ele vai começar o padrão como 0. Tá bom? Aí beleza. Chique. Pronto. Aí aqui, gente, do lado de fora, eu não vou mexer em absolutamente nada. Eu só mudei a estrutura. Mas aqui fora eu não vou precisar implementar. Tá vendo a importância de você encapsular as coisas? Porque se você precisar dar manutenção em alguma função, né? Eu não preciso mexer no meu jogo inteiro. É só mexer naquela função lá e pronto. Então vamos ver se deu certo, gente. Vamos lá. Eu vou vir aqui, ó. Novo jogo. Aí vamos ver como é que tá a nossa estrutura antes de falar com a mina. Aí agora a gente vê, ó, que não é mais aqui nesse grupo aqui na variável 1, que a gente mudou, né? Vamos até ver, ó lá. Ó. Next Relocation 117. Vamos ver se bateu. Vamos lá. Vamos lá no 101. Olha só. Ó, legal. Maravilha. Funcionou do jeito que a gente queria, ó. Esses três aqui seria o cabeçalho, sendo quantidade
tamanho máximo do vetor e o valor nulo. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 serão os elementos. Ó. Então aqui estão os elementos. E aí no vector B, que a gente criou, mesma história, ó. 0, 1, 2. Aí eu tenho que voltar, né? Ó. Então aqui já começa o cabeçalho do nosso novo vetor. O tamanho máximo. Aí agora a gente vem para cá, ó. Valor nulo, 1, 2, 3, 4, 5. Aí daqui para frente é porque a gente não mexeu. Aí por isso que tá 0. Mas tá aí, prontinho. E agora vamos falar com a mina. Vamos ver se funcionou a nossa estrutura. Olha lá, 35 aparentemente parece que foi, né? Vamos ver aqui, ó. Ah, moleque, olha só. Ó, de novo, o cabeçalho tá aqui. Aí, como o vetor, por enquanto, essa quantidade aqui não vai ser importante para o vetor, tá bom? Mas as outras estruturas que envolvem o vetor, a gente vai precisar dessa quantidade aqui, tá bom? Que seria a lista linear, por exemplo, que é a próxima que a gente vai falar, a estrutura de dados que a gente vai começar a falar. Então, o tamanho máximo, nós temos o valor padrão, que é menos 1, ó, 20, 35. Esse é o primeiro elemento, esse é o segundo elemento, A0, A1. E aí, esses aqui estão vazios. Vamos lá para o vetor B agora, ó. Olha lá, 15. Show de bola. Tá vendo como é que é muito legal você trabalhar com estrutura de dados? Como que estrutura de dados facilita a sua vida? Ó, a gente não mudou nada aqui, ó. Tá a mesma coisa da aula passada. Não mexemos em nada aqui, tá, gente? Tá a mesmíssima coisa. Aqui também, ó. Inclusive, a gente pode até fazer uma zoeira aqui, ó. Vamos mudar o tamanho máximo aqui, ó. Vou botar o tamanho máximo para 3. E também eu quero colocar um outro valor padrão. Não quero o menos 1 como valor padrão. Eu quero usar o valor padrão de, sei lá, menos 24. Sei lá, peguei um valor aleatório aqui. Só que na verdade eu não quero esse valor padrão aqui, não. Eu quero no primeiro elemento para a gente poder ver. No primeiro vetor, para a gente poder ver o valor padrão funcionando, tá, gente? Que se eu simplesmente... se eu fornecer, beleza, ele vai dar o valor. Mas se eu omitir, ele vai ter que pegar o padrão. Tranquilo? Então vamos lá. Vou vir aqui. Vamos testar. Ó, só mexi ali. Não vou mexer mais nada no meu vetor. Lá naquela implementação. Então vamos ver aqui como é que tá a estrutura. Ó. Vamos lá. Olha só. Bacana. Ó, 0, 5. Aí o valor padrão 24 e ele botou todo mundo como menos 24, ó, que é o valor vazio desse vetor, ok? Aí lá no nosso vetor B já é um outro tamanho, já não serão 5 elementos, serão 3. Então lá, tamanho máximo 3, e olha lá, ó. Aí valor padrão 1, 2, 3. Chique, show de bola. Olha só como é que fica muito mais dinâmico trabalhar com estrutura de dados, né? Então é isso, gente. Ficou uma aula bem gigante, foi quase um aulão, quase uma live isso aqui. Mas é isso aí, gente. É claro que a gente pode criar outras funções aqui para vetor, tá bom? Mas basicamente, né, o básico do básico do básico é isso aqui, tá? E aí os outros elementos que a gente vai usar, as outras estruturas que a gente vai usar serão baseadas nessas funções aqui. Tá, gente? Então, por exemplo, se a gente for fazer uma lista, é vetor. Então a gente vai usar as funções do vetor normalmente. Agora, se for usar uma pilha, também vai usar essas mesmas funções de vetor. A gente não precisa reimplementar toda essa lógica de novo aqui. Deixa tudo por conta do vector mesmo. Tá bom? Então, tudo isso aqui já é padrão do vetor. Todo vetor ele vai ter essa função, né? Se a gente for considerar em orientação a objetos, né? Tecnicamente o que a gente vai fazer é um esquema de herança, né? Essa aqui é a classe pai, e aí depois é só a gente criar as classes filhas e usar as implementações da sua classe pai. Só isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Então ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos conhecer a nossa primeira estrutura de dados, né? Isso aqui a gente conheceu o vetor, né? O vetor é a base de tudo, é a base para qualquer estrutura de dados que a gente for criar. Agora a gente vai conhecer uma estrutura que é a nossa lista, beleza? Então eu vou ficando por aqui, até a próxima, bons estudos e eu fui!